Bom, inicialmente nós utilizamos o software Fusion 360 para modelagem das placas paralelas do capacitor, que nós botamos as medidas que foram usadas. Então, o modelo final da placa paralela ficou mais ou menos dessa forma. Agora nós exportaremos o modelo no formato STP. Exportaremos para a pasta da disciplina. Agora nós vamos no software Unsoft Maxwell. Primeiramente nós criamos um projeto. Nós vamos mudar o tipo de solução para eletrostática. E agora nós já podemos ir ali em Modeler e importar a geometria da placa paralela que nós vamos usar. Depois de importar a placa, nós podemos modelar dentro do próprio Maxwell o dielétrico, botar a espessura desejada ali embaixo, na parte inferior à direita. Botamos a espessura desejada. Agora nós vamos ocultar o dielétrico para facilitar, simplesmente para facilitar, e nós podemos agora então duplicar a placa para que a segunda placa fique paralela a ela. Ajustamos as dimensões ali embaixo para definir o offset entre a placa inferior e a placa superior. Definido isso, vamos dar um show no elétrico para mostrar como fica todo o sistema. Agora nós podemos atribuir o material tanto às placas quanto ao dielétrico. O material para as placas vai ser o cobre, que nós estamos botando o cobre na placa inferior. Agora nós vamos botar o cobre na placa superior. Vamos atribuir ao dielétrico a borracha Teflon. Com os materiais definidos, agora nós podemos botar a excitação de cada placa, onde nós utilizaremos 8 volts e 1 volt, ou seja, uma diferença de potencial de 7 volts entre as duas placas. A ordem só irá alterar a direção do campo, mas foi decidido que a placa inferior terá 1 volt e a placa superior será a placa com 8 volts.
Definida então as tensões, nós iremos ali em Parameters, selecionamos tanto a placa superior e a placa inferior, a matriz deles. Iremos em Análise, adicionar a solução. Nós podemos aumentar o número de passes e também o número mínimo de passes de interações que o software irá usar para simulação. Ali nós vemos se está tudo ok e nós iniciamos a simulação. Decorrido um certo tempo, software, nós podemos analisar as soluções que o software nos apresenta. Simulação terminada, nós podemos ir ali em Análise, Setup, Solutions, Export Circuit, Preview, onde nós conseguimos obter a capacitância simulada pelo software. Comparando com a capacitância obtida analiticamente, podemos ver que se aproximou. Agora nós podemos adicionar a magnitude do campo. Lembrar sempre de selecionar um dos planos, o plano que você quer analisar. Vamos adicionar a magnitude do campo, selecionar todos os objetos e agora vamos selecionar o vetor do campo. Lembrando novamente de selecionar o eixo que você quer análise. Agora, com o resultado em mãos de cada plano, nós podemos fazer uma animação do comportamento, do capacitor e do campo. Esse é o gráfico de magnitude. Podemos ver a direção do campo, a direção e aonde ele atua, somente no dielétrico ali, na área do dielétrico. Agora nós fizemos da mesma forma no Fusion 360 o modelo cilíndrico, do capacitor cilíndrico. Da mesma forma, iremos importar para o OneSoft Maxo. Lembrar sempre da extensão STP, que é uma das compatíveis com o Soft Maxo. Agora, para fazer tudo desde o começo, nós vamos fazer um novo projeto, importar ali dentro do módulo o capacitor cilíndrico. Vamos agora adicionar o dielétrico, que não foi feito dentro do Fusion 360. Alterando sempre as dimensões ali na parte inferior à direita. Agora nós precisaremos excluir a parte central ali, para que o dielétrico fique apenas entre os dois cilindros.
Agora tudo ok. Podemos ver o dielétrico em azul e os condutores em cinza. Da mesma forma, iremos atribuir material às placas. Primeiro, as placas externas, nós iremos utilizar alumínio, no cilindro interior. Também, da mesma forma, nós iremos utilizar o alumínio, lembrando que não necessariamente precisa ser do mesmo material, apesar de nós termos utilizado nos dois experimentos, e agora iremos utilizar a alumina como dielétrico entre as placas, entre os cilindros, né? Feito isso, nós podemos botar as excitações em cada placa, que no caso vai ser 5 volts e 2 volts, 5 para a parte externa lembrando sempre de alterar ali o tipo de solução para a eletrostática quando se tratar desse tipo de modelagem. Como nós estamos botando a placa de fora, nós iremos botar 5 volts. Faremos o mesmo para a parte interna, utilizando 2 volts. Com a diferença de potencial entre elas, então, de 3 volts. Excitações já adicionadas, temos que selecionar as matrizes, tanto interna quanto externa. Iremos agora em análises adicionar solução. Vamos aumentar para 15 e aumentar também o mínimo. Nós fazemos um teste para ver se está tudo ok e iniciamos a simulação. Simulação. Depois de rodar a simulação, nós podemos ir em Setup Solutions, Export Circuit e dar um preview para termos a nossa capacitância. Novamente, quando comparado à capacitância teórica, nós podemos ver que tivemos um resultado consideravelmente bom. Agora podemos plotar o nosso campo de magnitude, lembrando de sempre selecionar onde que queremos análise. A magnitude do campo, então, fica mais ou menos dessa forma. E iremos botar agora o campo de vetores. Podemos fazer a animação para ver como se comporta em todo o cilindro, mas por ser algo simétrico vai se comportar bem parecido. E nós podemos ver que novamente o campo está só na área do dielétrico. O campo não passa nos condutores. Agora então faremos o experimento do capacitor esférico. Primeiro
nós utilizamos a ferramenta de esfera no Fusion 360 para fazer a esfera interior. Esfera feita. Nós podemos fazer uma esfera exterior a essa. A esfera com a esfera mais externa feita. Agora nós faremos o corpo que se comportará como o dielétrico. Daí então, nós não podemos observar as três simultaneamente, pois elas são concêntricas, mas para melhorar a visualização eu alterei a transparência entre elas e nós podemos ver a camada mais externa e o dielétrico. Iremos exportar da mesma forma que fizemos antes, formato STP sempre. Já no software Maxo, faremos um novo projeto. Podemos alterar Solution Type para Electrostatic, sempre que tratar de capacitor. E em Modeler nós importaremos os cilindros, as esferas. Houve um erro. Houve um pequeno erro aqui na hora de importar, mas nós iremos solucionar esse erro. Nós iremos, como o dielétrico aparentemente não veio na hora de importar, nós iremos nós teremos que fazer novamente o dielétrico. Aqui no software, é o software Maxo, nós botamos as medidas que nós obtivemos. Agora podemos ver agora o dielétrico e também já atribuir materiais.
Atribuído às placas condutoras o ouro e ao dielétrico, nós usaremos o polietileno PE. Com os materiais atribuídos, nós podemos botar as estações de 10 volts na externa e de 22 volts na interna. Adicionando a excitação na placa externa de 10 volts e na placa interna de 22 volts. Agora iremos para Parameters, Matrix, iremos selecionar ambas matrizes e podemos ir em Análises, adicionar um tipo de função, fazemos as mesmas alterações anteriores. Podemos conferir se está tudo ok e rodar a simulação. Realizada a simulação, nós podemos ir em Análise, Setup Solution, Export Circuit, Preview e analisar a capacitância calculada e a capacitância simulada. Podemos ver que, mais uma vez, tivemos um resultado aproximado, consideravelmente bom, e agora nós podemos plotar o campo de magnitude do campo. Sempre lembrar de selecionarmos o eixo que nós queremos as soluções. Podemos agora plotar o vetor do campo e animar para observarmos como ele se comporta em todo o corpo. Novamente, nós podemos fazer as considerações que já havíamos feito, onde nós observamos que o campo ele está somente dentro do espaço do dielétrico, ou seja, ele não passa dos materiais condutores. E por último, nós iremos realizar os capacitores cônicos. Achei melhor, por conta dessa ferramenta disponibilizada no Softmaximo, realizar a modelagem no próprio software, onde nós construímos um cone e nós podemos mudar as medidas dele. Alterando simplesmente a escala ali, nós faremos o cone interior, alteraremos as medidas para que fique simétrico.
e proporcional. E nós faremos o centro como se fosse uma outra placa, o outro material condutor. Nós usamos essa ferramenta para separar os materiais, para que não haja corpos coincidentes no mesmo espaço. E então assim nós teremos 3 corpos distintos, no caso 2 e o vácuo, né, no centro, e a outra placa ali no meio. Podemos agora então separar para que possamos usar mais de um dielétrico. Usamos para isso o próprio eixo para facilitar. E então nós selecionamos as 3 peças e também usamos o Subtract. Agora nós podemos usar essa ferramenta e rotacionar alguns pares dela. Então fazemos isso 4 vezes para que ocupe toda essa área do dielétrico. Dessa forma nós podemos alcançar valores diferenciados para cada distância, utilizando 4 dielétricos diferentes. Um dos dielétricos usados será o Teflon. Vamos alterar a cor basicamente por questões estéticas. Utilizaremos outro dielétrico, o mica. Como não foi utilizado anteriormente, nós buscamos na biblioteca e da mesma forma vamos alterar a cor somente por questões estéticas. O terceiro será o polietileno. E o último, o quarto, nós podemos usar, por exemplo, o alumina. Também é um ótimo isolante. Quanto aos condutores, nós utilizaremos o ouro novamente em ambas as placas. Na placa interna, mesma coisa.
houve algum dielétrico que não foi atribuído cor, foi o alumina. Vamos então atribuir uma cor somente pela questão didática. Então, nosso capacitor ficou dessa forma, com 4 dielétricos distintos. Esquecemos de alterar o tipo de solução para a eletrostática. Agora, nós podemos atribuir as estações, onde nós utilizaremos para a placa externa 3 volts e para a placa interna utilizaremos menos 5 volts. Que no caso nos dá uma diferença de potencial de 8 volts. Podemos agora em parâmetros selecionar as duas matrizes. Iremos em análise, adicionar tipo de solução. Nessa nós optamos por deixar a solução padrão. Conferimos tudo ok e rodamos a simulação. Por conta da complexidade, tanto geométrica quanto do número de elétricos, pode demorar um pouco mais. Aqui já foi feito a análise, podemos ver a capacitância encontrada pelo software. E a capacitância calculada. Selecionamos o plano que nós queremos analisar a magnitude do campo e o vetor do campo também. Podemos fazer uma animação para ver como se comporta em todo o material. O capacímetro funciona basicamente utilizando o princípio de que a gente sabendo a corrente alternada que circula por um capacitor, a gente consegue descobrir a capacitância, que depende da frequência dessa corrente alternada.